Olá, crianças! Vamos dar início a mais uma aula, né? E antes de começar, vamos fazer uma oração, falar com Deus. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigada, Pai, pelas bênçãos derramadas em nossas vidas. Abençoe, Senhor, a vida de Rodrigo, que está completando mais um ano de vida. Ser com ele, com toda a família. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos dar início com o nosso versículo, que diz assim: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Então, não me envergonho do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a palavra de Deus, quer dizer boas novas. As boas novas da vinda de Jesus ao mundo, da sua morte e ressurreição. Então, não me envergonho, não tenho vergonha de Jesus, da palavra de Deus. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho, a salvação em Jesus é o poder de Deus para todo aquele que o recebe como seu Salvador. Então, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse versículo se encontra na Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 16. Então, vocês podem procurar na sua Bíblia para poder decorar. Quem aqui tem medo? Todo mundo tem medo, né? Não só crianças, mas também adultos. Até os discípulos de Jesus tiveram medo, mesmo com Jesus perto. E a nossa lição de hoje fala que Jesus uma vez estava ensinando a algumas pessoas, a uma multidão de pessoas, muita gente, em frente ao Mar da Galileia. O Mar da Galileia tem esse nome porque era um lago muito grande, era um rio muito grande. Então, eles colocaram o nome de mar, mas na verdade era um grande rio. Então, Jesus estava ensinando ali as pessoas, né, as multidões de pessoas, e Jesus passou o dia todo ensinando. E quando foi à noite, Jesus entrou no barco e os discípulos afastaram o barco um pouco da multidão. E Jesus se despediu da multidão e eles pegaram aquele barco e começaram a remar para atravessar o Mar da Galileia e para outro lado do mar, outro lado da margem. Então, Jesus estava lá com seus discípulos. Jesus ele estava bem cansado porque tinha passado o dia todo dando aula. Jesus tinha passado o dia todo dando aula, ensinando aquelas pessoas. E aí, Jesus resolveu ir para trás do barco, deitar e dormir. Enquanto seus discípulos estavam lá, remando, levando o barco de um lado para o outro para atravessar para o outro lado da margem. Jesus estava dormindo. Então, aqueles discípulos, alguns deles eram pescadores e eles já tinham costumes de navegar com seus barcos naquele mar da Galileia, de pescar. Então eles já conheciam. Eles sabiam quando o vento estava muito forte, que ia ter uma tempestade. Eles sabiam quando o mar estava calmo. E naquela noite, o mar estava calmo, mas de repente começou a soprar um grande vento e o mar começou a ficar agitado. As ondas balançavam o barquinho para um lado e para o outro e estavam deixando aqueles discípulos com medo, porque o barco estava em tempo de virar e eles poderiam morrer afogados. E eles estavam ali, naquela tempestade, vento forte, chuva, o vento soprava o barco, levava o barco para um lado e para o outro, e eles estavam ali apavorados. Às vezes, na nossa vida, nós também passamos por problemas. E a Bíblia diz que o pecado também é um grande problema para nossas vidas. O pecado nos afasta de Deus, deixa a gente triste, deixa a gente longe de Deus.
E isso é uma grande tempestade, um grande problema para as nossas vidas. Então, do mesmo jeito que aqueles discípulos estavam passando por aquela tempestade, muitos de nós também passamos por essa tempestade que se chama pecado, que nos afasta de Deus. Então os discípulos estavam ali naquela tempestade com muito medo de morrer afogado. Mas onde estava Jesus? Será que Jesus também estava com medo? Não, criança, Jesus estava deitado lá atrás, no barquinho. Jesus estava dormindo tranquilo. Então, os seus discípulos resolveram acordar Jesus. E quando eles acordaram Jesus, eles disseram: Senhor, o Senhor não está vendo que está tendo uma tempestade, que a gente pode morrer? Então Jesus acordou e viu a tempestade, viu o medo dos seus discípulos. E naquele momento, Jesus era a solução para o problema daqueles discípulos, porque Jesus amava os seus discípulos e Jesus é o Criador de todas as coisas, porque Jesus é Deus. Jesus foi quem fez o mar, o vento, foi Ele que fez a chuva, todas as coisas, porque Ele é o Criador de todas as coisas, porque Ele é Deus e Ele nos ama e Ele cuida de cada um de nós. Então Jesus, naquele momento, Jesus levantou, olhou para a tempestade, para aquele mar furioso e disse: acalma, vento, e aquieta-te, mar. E naquela mesma hora o mar se acalmou e a tempestade passou. Jesus ficou feliz com a reação dos seus discípulos? Não, porque aqueles discípulos estavam com Jesus há muito tempo. Eles conheciam Jesus, mas eles não confiaram em Jesus para poder acalmar aquela tempestade. Eles ficaram com medo de morrer. Então, eles olhavam um para os outros e agora mais assustados ainda, porque viram o que Jesus fez e conversavam um com os outros e diziam: quem é esse que até o vento e o mar pode acalmar? Então Jesus ficou olhando para eles, neles naquele jeito deles, né? E eles ainda não acreditavam no poder de Deus. E aquilo pode ter deixado Jesus triste. Jesus, Ele é o nosso Salvador. Jesus, Ele veio ao mundo para nos salvar, para nos dar vida eterna. Jesus, Ele veio ao mundo como criança, mas Ele cresceu, morreu na cruz e Ele ressuscitou para nos dar a vida eterna. Do mesmo jeito que Jesus estava ali cuidando dos seus discípulos, Jesus, Ele também cuida de cada um de nós. Quando Ele morreu na cruz para nos salvar e ressuscitou, foi para nos dar vida e vida eterna com Ele um dia lá no céu. Jesus, Ele veio ao mundo porque Ele nos ama e Ele quer transformar o seu coração, daquele coraçãozinho sujo do pecado, Ele quer transformar em um coração limpo. Mas para isso, você precisa se arrepender dos seus pecados e pedir para Jesus vir morar no seu coração. Vamos dizer mais uma vez o nosso versículo? Não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação dos nossos pecados, para a salvação de todo aquele que nele crê. Vamos dizer mais uma vez. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Agora a tia vai convidar a nossa amiguinha, para poder cantar conosco. Vocês já conheceram. Que é a Bombom.
tia da outra vez não falou o nome dela, mas o nome dela é Bombom. E Bombom está aqui para cantar mais uma vez para vocês. Deixa eu ajeitar o cabelinho dela. Uma música que diz tudo a ver com a nossa história de hoje. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Tchau, crianças. Daqui a pouco a tia passa a tarefa para vocês. Tchau!